Olá! Hoje eu vim conversar com vocês sobre toxina botulínica. Vários assuntos que abordam a toxina botulínica. Eu peguei dúvidas de alunos que eu recebi, perguntas que eu recebi em sala de aula, direct, enfim. Vou abordar vários temas com vocês referente à toxina botulínica. Então vamos lá. Primeira coisa que assim muita gente tem dúvida é se a gente pode tratar o bruxismo com toxina botulínica. Bom, gente, o bruxismo, quem estuda, né, o bruxismo, o DTM, sabe que está ligado ao sistema nervoso central e ele tem etiologia desconhecida. Então, quando a gente aplica a toxina no masseter e no temporal, a gente não para o movimento de lateralidade da mandíbula, porque o músculo responsável por isso é o pterigoideu lateral. Então, assim, para tratar qualquer doença, a gente precisa saber a causa da doença. E a gente sabe que o bruxismo, ele não tem etiologia, né? É desconhecida a causa. Então, a gente não tem como falar que a gente trata o bruxismo com a toxina, tá? É um distúrbio aí do sistema nervoso central. E a toxina, para controle motor, ela age perifericamente. Porém, a droga ela pode ser usada, sim, nesse paciente, se eu precisar controlar a parafunção de apertamento, tá? Por exemplo, eu tenho um paciente que tem o bruxismo e que ele aperta demais os dentes, e esse paciente vai fazer uma reabilitação. Então, ele vai ter que mexer com a DVO, por exemplo, com provisórios, e a gente sabe que para os protesistas, atrapalha muito, né, quando o paciente tem essa instabilidade para fazer ajuste desses provisórios, para reabilitar esse paciente. Então, numa fase transitória, a gente pode usar a toxina botulínica para relaxar essa musculatura, para que o paciente aperte menos, né, e o protesista conclua lá o ajuste que ele tem que fazer. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade para os ortodontistas, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com extrusão dentária num paciente, por exemplo, que é braquicefálico, tá? Aí a gente usa também numa fase transitória, que a gente sabe que é muito difícil a gente fazer a extrusão naquele paciente que fica o tempo todo ali com apertamento. Então a gente também pode lançar mão, mas a gente não vai usar isso contínuo, é por um determinado período, tá? Então, assim, a gente não pode usar esse termo, que a toxina botulínica trata o bruxismo, que a gente vai estar usando de forma errada, tá certo? Agora, vamos para os distúrbios temporomandibulares, né? Então, o pessoal da DTM tem que tomar muito cuidado também, porque, assim, muitos profissionais da ROF aprendem lá, quando fazem o curso de toxina, a aplicar a toxina, né, no masseter, no temporal, mas, assim, não estão preparados para tratar uma DTM, nunca estudaram sobre DTM, e hoje existe uma especialidade de DTM dor, que exige muito estudo, muito conhecimento, tá? Muito conhecimento científico na área. A área de dor é uma área muito abrangente, tá? E nessa área existem muitos protocolos novos hoje, né? Protocolos com comprovação científica. Então, a gente não pode sair aplicando toxina em masseter intemporal para tratar DTM sem entender um pouquinho de DTM. Então, o ideal, quando o paciente chega reclamando de dor muscular na face, né? Dor no masseter, dor no temporal, o ideal é a gente indicar, se você não faz tratamento de DTM, se você não se especializou, não estudou isso, você indica esse paciente para um especialista da área. Esse especialista vai fazer todo o diagnóstico, tratamento com placa, se necessário, fisioterapia, enfim, todo o tratamento aí que abrange a DTM. E você pode, né, ele pode solicitar que você aplique a toxina como tratamento coadjuvante no restante da terapia, tá certo? Então, o tratamento para DTM, normalmente é assim, ó, o paciente faz o tratamento com placa, faz as fisioterapias,
tem acompanhamento, e mesmo assim ele tem muita dor no masseter, no temporal. Então, para ajudar a aliviar, relaxar essa musculatura, a gente faz uma aplicação de toxina botulínica nesses músculos, de comum acordo com o especialista que está tratando dessa DTM, tá certo? Uma outra possibilidade, tem alguns pacientes que não conseguem usar a placa. Então, fazem a placa, mas aí sente ânsia, não consegue, tira a placa no meio da noite, enfim, não consegue fazer a terapia, né? Então, aí a gente acaba lançando mão de aplicar a toxina para ajudar a relaxar esse músculo, porque o paciente não consegue usar o dispositivo que tem que ser usado ali para controlar esse apertamento, essa musculatura, tá certo? Então, tem que ter em mente que a toxina botulínica, ela é coadjuvante no tratamento de DTM. Ela não é primeira escolha, ela não é o tratamento de eleição para tratamento de DTM, tá certo? Outra coisa que a gente tem que entender a respeito da toxina é que para você tratar um paciente de toxina, existem 4 pilares de diagnóstico, né? E quais são? O que você tem que avaliar quando o seu paciente chega para fazer um tratamento? Ah, doutora, eu quero aplicar Botox. Nem todo mundo tem indicação, né? Então, você tem que avaliar se o paciente é normocinético ou hipercinético. O que significa isso, né? As expressões faciais dele, então, na hora que ele está conversando. Eu sou uma pessoa que falo muito com caras e bocas, e tem aquela pessoa que fala que não mexe nada, né? Só pisca e mexe o lábio, e não mexe mais nenhum tipo de músculo, nenhuma expressão facial, né? Então, o que acontece? Essa pessoa, ela usa menos essa musculatura, né? Essa musculatura, ela é normocinética, que a gente fala. E aquele padrão que tem muita expressão, usa demais a musculatura, é hipercinético, tá certo? Aí a gente tem que avaliar se a ruga desse paciente é estática ou ruga dinâmica, né? O que significa isso? Se é uma ruga que aparece somente na expressão facial, ou se é uma ruga que está lá já, que já trincou, né? Não tem mais colágeno ali e aquela pele já trincou, tá certo? Se a ruga já está estabelecida e trincada, você não vai conseguir tratar com a toxina botulínica, você só vai amenizar essa ruga. A toxina botulínica, ela é indicada para rugas dinâmicas, tá? Que aparecem quando a gente exercita, faz a expressão facial, exercita a musculatura. Então, a gente sorri, aparece os pés de galinha, mexe a testa, aparecem as rugas na testa. Então, a toxina são para essas rugas dinâmicas. Então, se o paciente tem a ruga dinâmica, mas tem muita ruga estática, muitas vezes você vai ter que primeiro tratar a pele desse paciente, tá? Para aliviar essa ruga estática, estimular colágeno ali naquela região, né? Muitas vezes você tem que trabalhar com peeling, porque tem algumas rugas estáticas que elas são cromatizadas, e aí na hora que você estica, fica aquela ruga escura, marcada, então você tem que, muitas vezes, trabalhar isso primeiro, para depois aliviar as rugas estáticas, para depois trabalhar com a toxina as rugas dinâmicas, tá certo? Muito importante a gente trabalhar a pele, até mesmo antes de fazer a aplicação da toxina botulínica. Qual é um outro erro, né? Hoje se fala-se muito, né? Ah, minha toxina não durou. Ah, eu fiz a região dos olhos, não pegou, durou pouco, né? Então, assim, dentre um dos fatores é o quê? É na hora da aplicação da toxina, você aplicar subdose, porque você não conseguiu fazer essa conversão da toxina botulínica para seringa de insulina, tá? Então, tem que prestar muita atenção, porque quando a gente pega, por exemplo, uma toxina botulínica de 100 unidades e a gente vai fazer a diluição em 2 ml de soro, cada 0,02 de solução, né, de líquido, equivale a 1 unidade de toxina. Então, existem seringas de 1 ml que são calibradas a 0,02. Existem seringas que são calibradas a 0,01. Primeira coisa, dentro dessa seringa,
de 1 ml, que é calibrada a 0,02, a gente vai ter ali 50 unidades de toxina, né? Então, cada risquinho vai equivaler a 1 unidade de toxina. Agora, se ela tiver calibrada a 0,01, cada 2 risquinhos da seringa, que vai equivaler a 1 unidade de toxina. Então, tem que prestar bastante atenção, porque o que acontece? Muitas vezes, né, tá no começo ali de aplicação da toxina, pega uma seringa diferente da que usou no curso que aprendeu, não consegue fazer essas contas, essa conversão, e aí acaba aplicando subdose de toxina, né? Dose a menos. Você imagina, se você pega a mesma seringa de 1 ml, que ela está calibrada a 0,01, cada risquinho da seringa vai equivaler a meia unidade de toxina, e você colocar no seu paciente como se você estivesse colocando 1 unidade de toxina, você vai pôr subdose em todos os pontos. E aí a sua toxina realmente vai ter um efeito menor, tá? Então é muito importante entender bem essa parte de reconstituição da toxina e de marcação da seringa, tá certo? Porque a reconstituição, eu dei o exemplo de 2 ml de soro, e pode ser feita a reconstituição seca também, que é em 1 ml de soro para 100 unidades. Independente se foi feito em 2 ml de soro, em 1 ml de soro, em 5 ml de soro, ali você vai ter naquele frasco 100 unidades de toxina, tá certo? Isso não muda. Então, tomar muito cuidado e entender bem essa parte de reconstituição, tá? Outra coisa, pontos de aplicação de toxina, seguir um protocolo. Lógico, quando você faz um curso, né, e você começa a aprender a toxina, você tem que ir a partir de algum ponto. Então, você parte de um protocolo. Só que você tem que entender, aprender a diagnosticar a força muscular do seu paciente, enxergar isso para fazer o planejamento da aplicação da sua toxina. Então, o tratamento para a toxina botulínica, ele é individualizado conforme a força muscular de cada paciente. A dose também é individualizada conforme a força muscular de cada paciente. Então, muitas vezes, o insucesso clínico, né, da aplicação da toxina é o que? A gente não entender a anatomia e a força muscular desse paciente, ou o tipo de músculo, né? Por exemplo, a gente tem ventre frontal bífido, a gente tem ventre frontal, tem pacientes que apresentam uma cicatriz, e naquela região da cicatriz, às vezes tem mais tensão na musculatura, tudo isso a gente tem que prestar atenção, tá? Então, a gente não deve fazer uns protocolos engessados para todo mundo igual, e sim individualizar a aplicação da toxina conforme a força do seu paciente. E aí você vai oferecer um equilíbrio de tônus muscular. Então, assim, eu vou fazer o terço superior, né? Eu costumo falar. Frontal, e eu falo de complexo glabelar, né? Que é corrugador e prócero, a gente sempre tem que aplicar. Mesmo que o paciente tenha menos rugas, você vai sim aplicar um pouco nesse frontal, né? Ou tem pouca ruga, tem muito no frontal, pouco no corrugador, você vai aplicar para que tenha um equilíbrio muscular, para que todo esse complexo de músculo seja relaxado. Porque senão, imagina, você faz assim, ó, para cima, o frontal, ele é um levantador, né? Aí você aplica só aqui no complexo glabelar, o que acontece? Esse músculo, ele vai fazer mais força ainda para cima, ele vai estar mais livre, porque ele não vai ter nada contrapondo, o seu paciente vai ficar com cara de assustado quando fizer a expressão. Ou vice-versa, aplica só no complexo glabelar, não aplica aqui, né? Seu paciente, aplica só no frontal e não aplica no complexo glabelar, vai ficar com cara de bravo, né? Porque você relaxou o frontal e deixou aqui trabalhando. Ou vice-versa, aplica aqui no complexo glabelar, não aplica no frontal. O frontal vai subir, vai ficar com cara
de assustado. Então, tomar muito cuidado na hora de fazer este equilíbrio muscular. Quando o paciente chegar para você, não, eu quero só na testa. Você tem que saber passar essas informações para o seu paciente e aplicar em toda a musculatura aqui do terço superior para que tenha um equilíbrio desses pontos, tá certo? Outra discussão que tem é qual marca de toxina eu vou usar. Olha, você pode usar a marca que você quiser, desde que você conheça as características daquela marca. Hoje, no Brasil, que tem Anvisa, a gente tem Botox, Botulift, Xeomin, Prosigna, Dyspor e Botulin. São as que têm Anvisa no Brasil, tá certo? Você pode usar qualquer uma delas, só que você tem que conhecer as características. Então, por exemplo, peso molecular maior é o Botox e o Botulift. Como eles têm peso molecular maior, tem menos dispersão. Então, para quem está começando, é melhor, porque você vai aplicar a toxina ali ela vai ficar, não vai ter tanta dispersão, tá? As toxinas com peso molecular menor, ela tem mais dispersão, tá certo? Por exemplo, o Dyspor tem mais dispersão. Você tem que tomar cuidado com ele. Porque o que é ter mais dispersão? Por exemplo, eu aplico aqui no orbicular e por dispersão ele pega aqui o zigomático. E aí você vai ter uma assimetria do sorriso. Ou eu vou aplicar em depressor do ângulo da boca, por dispersão ele pega o depressor do lábio. Aí eu vou ter uma assimetria também. Então você precisa conhecer o peso molecular do produto. Tá certo? E dependendo da indicação e do seu tratamento, você sabe se você quer uma com maior ou com menor dispersão, tá certo? Por exemplo, quando a gente vai aplicar em masseter, né, temporal, se tiver maior dispersão, que são os músculos maiores, é melhor para a nossa terapia. Então, você pode individualizar o seu tratamento conforme a necessidade que você tem de dispersão dessa toxina, tá certo? E saber as individualidades e as características de cada medicamento, potência de cada medicamento, tá bom? Para que você consiga alcançar o resultado terapêutico que você quer. Outra coisa, tem algumas marcas que alguns alunos têm me perguntado, marcas paraguaias. Então, é assim, gente, o que não tem Anvisa, a gente não pode usar, porque é contrabando de medicamento. Se entrar uma fiscalização no consultório e você tiver com um medicamento que não tem Anvisa no Brasil, você pode ser preso, né? Então, aqueles Isidaderm, Botulax, Meditox, podem ser medicamentos maravilhosos, eu nunca usei, tá? Mas não tem Anvisa no Brasil. Então, eu só vou utilizar esses medicamentos a hora que tiver Anvisa no Brasil, tá certo? Outra coisa, também que muitos alunos me perguntam, e também é um assunto aí que a gente acaba debatendo bastante, sobre toxina para tratamento de sorriso gengival. A gente tem que também fazer um diagnóstico, né, e ver, avaliar o sorriso desse paciente. E o que eu oriento é que mesmo que ele tenha um sorriso gengival bastante importante, né, para que comece com doses menores. Então, um sorriso gengival, independente se é levinho, se é mais importante, eu sempre começo com uma dose de 2 unidades. Por quê? No máximo 3, quando é um pouquinho mais exagerado. Porque muitos pacientes não gostam da sensação a hora que trava o sorriso. É só você colocar a mão aqui, ó, e sorrir. Você vai ver como que você fica travado. A hora que você trava aqui e sorri, tá? E o que acontece? Mesmo que esteticamente fique muito bom, alguns pacientes não gostam da sensação, e se você abaixar muito aquele sorriso, você pode descaracterizar o paciente. Ele vai olhar no espelho e não vai se enxergar mais. Então, eu já tive muitos pacientes que adoraram, não ficam sem, e eu já tive paciente que mesmo fazendo pouquinho, devagar, para ele sentir, ele fala, detestei a sensação, não quero ficar com isso. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente vai indicar
a toxina botulínica para o sorriso gengival, para que o paciente comece devagar, para que o paciente sinta esse efeito, né? Se ele gosta, tanto esteticamente como na sensação de travar o sorriso, e tem alguns pacientes que realmente gostam e não deixam de fazer, tá? Mas tem outros que acabam se incomodando muito na hora de fazer esse tratamento, tá bom? Outra coisa, né, que logo que a pessoa faz o curso de toxina, eu começo a receber direct, porque se confunde, ai, como que eu faço para levantar a sobrancelha mesmo? Eu aplico, não aplico? Então, assim, gente, é muito simples. O que levanta a sobrancelha é o frontal aqui, ó, né, a parte distal do frontal. Então, se eu quero que a sobrancelha levante, eu não vou aplicar toxina na distal do frontal. Eu vou aplicar a toxina assim, ó, a marcação, né? Aqui nesse meio do frontal, até o meio aqui, ó, da pupila, ou um pouquinho mais, mas nessa parte distal, eu não vou aplicar para que fique com a sobrancelha arqueada, que aí aqui vai estar paralisado, e essa parte distal vai continuar funcionando e vai arquear a minha sobrancelha, né? É muito comum um paciente chegar para a gente no consultório e falar, doutor, eu quero aquele pontinho que levanta a sobrancelha. E aí você tem que explicar que é o contrário. Para levantar a sobrancelha, você não pode aplicar esse pontinho, né? Porque senão, se você travar tudo, o que vai acontecer? A sobrancelha vai ficar ali parada, sem mexer, né? E normalmente, as mulheres principalmente gostam mais de sobrancelha arqueada. Muitas vezes nos homens a gente até bloqueia tudo, mas mesmo no homem você deixa uma pontinha, às vezes ali de movimento, para não ficar tão estático, tão engessado, né? Tão travado isso daí. Outra coisa que, assim, muitos alunos têm procurado, me mandado fotos de pacientes, né? Ajuda a resolver intercorrências até de outros colegas. O que acontece? De um tempo para cá, parece que vem aparecendo mais isso, de aplicar a toxina botulínica, e nos pontos onde foi colocado a agulha, apareceu um granuloma, né? Como se fosse um granuloma ali, naquele ponto, todos os pontos, em volta dos olhos, todos os pontos onde foi feita a punção com a agulha. Então, assim, o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado com a asepsia, né? A asepsia é extremamente importante para a gente trabalhar na face, trabalhar na pele. Então, uma das coisas, às vezes a pessoa fala para mim, nossa, mas eu limpei muito a pele. Tá, você limpou, aí você marcou com lápis, e aí na hora de aplicar, você aplicou em cima desse lápis, ou você limpou ali onde estava a sua marcação, ou pôs mais do ladinho da marcação? Porque o que acontece é que esse lápis também, além de contaminar, ele pode tatuar. Então, muito importante limpar a pele e remover a marcação do lápis, tá bom? Para não contaminar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como que você está armazenando essa sua toxina? Porque às vezes você vai usar num paciente, aí depois você vai usar em outro paciente, aquele mesmo frasco, e aí você deixa a agulha ali no frasco, né? Não pode deixar agulha, porque o canhão da agulha é altamente contaminável. Então, a gente tem que tirar a agulha, limpar o frasco e colocar numa geladeira separada, né? Que faz armazenamento só da toxina, só de, na verdade, de medicamentos. Outra coisa é quando você está aplicando no próprio paciente, a agulha está ali, você usou uma seringa, aplica, aí você volta com a mesma seringa ali. O ideal é trocar essa seringa, né, gente? Quanto custa uma seringa? Não vamos economizar seringa para uma aplicação de toxina, né? Não vale a pena dor de cabeça se você tiver algum tipo de contaminação. Então, tomar muito cuidado como que você vai armazenar essa toxina para não ter nenhum tipo de contaminação. Por quê? Como começou a aparecer, a gente conversou até, eu conversei também com a própria Allergan, e o que eles também falam, né, que eu tive a oportunidade de conversar, foi com a moça da Allergan, né, eles também falam, né, que
que é contaminação, que não tem uma outra explicação, tá bom? Porque se fosse um processo alérgico, não aparecia só nos pontos, né? Ia aparecer na face toda, aquele edema ia se espalhar e não ficar extremamente localizado onde foram feitos os pontos de aplicação, tá bom? Então, muito cuidado com o armazenamento e manipulação da sua toxina e higienização dessa face, tá? Fica a dica aí para não ter intercorrência de toxina botulínica, tá certo? O que mais que a gente pode falar sobre a toxina botulínica? A durabilidade. É muito importante a gente conversar com o paciente antes, né? A durabilidade está muito relacionado ao nosso planejamento e a dose. Toxina é dose dependente, tá certo? Mas a gente sabe que em bula está falando que essa toxina ela dura de 3 a 6 meses. E realmente, alguns pacientes mais hipercinéticos acaba durando um pouco menos, tá certo? E nos outros, que são mais normocinéticos, um pouco mais. Porém, existem pacientes normocinéticos que os profissionais falam, ai, não estou tendo sucesso. Então, normalmente, esse sucesso no tratamento está ligado ao planejamento e à dose, tá certo? Então, se a gente trabalhar com subdose para a função daquele músculo, para o quanto ele está contraindo, o quanto ele está de hiperfunção muscular ali, a gente realmente não vai ter sucesso no nosso tratamento, tá? Então, fica a dica também. Presta bastante atenção na força muscular do seu paciente e a quantidade de toxina que você está aplicando ali por músculo para realmente segurar ali aquela musculatura, tá bom? Espero ter ajudado. Me conta, deixa aí nos comentários se você já teve alguma intercorrência com toxina como essa que eu relatei. Se você tem alguma outra dúvida, que eu gosto muito de responder as suas dúvidas. E se gostou do vídeo, compartilha. Até mais!